Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de filosofia. Hoje iremos falar sobre lógica, né? E vamos ter como importante filósofo Aristóteles. Aristóteles iniciou o estudo da lógica em 384 a 322, né? E isso dá por causa do calendário, que era diferente, né? Que hoje vai do menor para o maior, com marco zero, né? Com a vida de Jesus na Terra, e foi aumentando. Então faz 2024 anos que ele esteve na Terra, né? Surgiu lá em Estágira, na Macedônia, né, esse estudo, onde Aristóteles começou a estudar, né, a entender um pouquinho da lógica. Né? A gente sabe que a lógica é uma forma de a gente entender melhor como as coisas ocorrem e de que jeito ocorrem. Né? É a melhor percepção do mundo, da percepção das coisas que acontecem, né? E melhor entendimento daquilo que é conversado, falado e observado. Né? Mas, antes de nós ir para esse percurso formativo aqui das principais características da lógica, nós vamos ver a divisão que Aristóteles fez, né? Está aqui, né? Nós temos três divisões: teorética, a prática e a produtiva. A teorética, a preocupação dela, né, é a metafísica, a epistemologia e a lógica. Lógica sempre vem acompanhada da razão para explicar e entender as coisas de uma forma mais fácil, né? Entendimento humano, entendimento lógico, né? Já a metafísica, ela vai explicar como algo ocorre, né? Se chove, se venta, ou se dá algum fenômeno, ou qualquer outra coisa que acontece, né? Tem um meio, né? Eu sempre gosto de usar a da chuva. O sol bate na água, a água evapora para as nuvens, sobrecarrega as nuvens, né? E volta em forma de água. Tem um ciclo, de forma lógica, racional, e explicar esse ciclo de como aconteceu, né, esse fenômeno, né, essa sequência, né, esse fato, né. Depois, nós temos também a epistemologia, ou epistemológico, é a mesma coisa. Então, a epistemologia vai a fundo. Se eu vou falar de um assunto, eu tenho que aprofundar naquilo, pela epistemologia. Se eu quero usar, né, esse termo, epistemologia, né, que é a essência, né. Então, são essas três que está dentro da teorética, né, que é a metafísica, que explica o percurso de como a coisa acontece, explica passo a passo como ocorreu tal coisa. Epistemologia vai na essência do que está sendo estudado, né? Se a gente pegar um texto de português, pode dizer que foi a moral, que foi a essência, né? É praticamente parecido, né? E a lógica é entender as coisas que é falado de forma mais racional, né? A gente saber como isso acontece, saber sobre aquilo que está sendo falado, saber sobre aquilo que está sendo colocado e entender. Porque a lógica, né, vai trazer uma forma mais fácil de compreender os assuntos, compreender o que acontece à nossa volta, né, e a gente poder compreender as coisas que acontecem, né. Depois nós temos a prática. A prática, ela vai trazer algo prático para a nossa vida. O que a gente pode trazer de praticidade, né? Ou de aplicação para a nossa vida. O que a gente pode aplicar na nossa vida? O que não vai servir para a gente exclui. O que vai ser produtivo para a nossa vida, né? Por exemplo, se a gente for estudar sobre mercado de trabalho, vai ser produtivo? Todo mundo quer estar no mercado de trabalho. Todo mundo quer saber os meios, as formas e como, né, ingressar, como se portar no mercado de trabalho. Então, a gente vai, né, aplicar para nossa vida. Todo mundo quer trabalhar, ter o seu dinheiro. Todo mundo quer trabalhar e conquistar as coisas. Então, se me falar em mercado de trabalho, todo mundo vai parar para olhar. Por quê? Porque todo mundo tem o mesmo interesse, né? Isso, salvos quando tem alguma regrinha, né? Mas, no contexto geral, todo mundo quer trabalhar, né? Ter seu dinheiro, conquistar suas coisas. E depois as produtivas. Então, é a técnica, tudo que é produtivo, que é produzido. A gente produz algo, né? Por exemplo, uma fábrica, ela produz algo, né? Então, um móvel, tipo cadeira, mesa, né? E outros objetos que a gente tem, que a gente conhece, né? Os objetos em geral, né? Então, são as produtivas. Então, tudo que a técnica produz, né? Depois, nós temos esse percurso, nós vamos entrar aqui agora. Principais características da lógica. Instrumental. Então, o instrumento. Qual é o instrumento que a gente usa na lógica? É o nosso cérebro. Então, a gente pensa, raciocina e depois a gente fala, né? Já na formal, é a forma, né, que eu vou empregar para falar o que eu pensei. Se eu pensei algo, se eu tenho alguma ideia, eu tenho que expor de alguma forma, mostrar, se fazer claro, fazer entendível, né? Já a propedêutica, ela vai investigar. Então, eu não posso dizer tudo o que eu penso.
né? Ela vai fazer uma investigação científica, né? O científico vai entrar aqui agora. Então, eu vou pesquisar, vou ter uma base científica, algo comprovado, algo lógico, racional, para explicar o que eu quero falar. Se eu quero falar de determinado assunto, eu tenho que ter base daquilo que eu estou falando, né? Trazer autores, trazer materiais, trazer coisas que eu estudei, que eu pesquisei, que eu fui atrás, né? Que eu sei que são materiais válidos, né? Que vai me dar uma base científica para falar sobre algo. Eu não posso dizer eu acho que tal coisa é assim. Não, não tem eu acho, ou eu sei, né? Ou eu não sei, ou eu falo com propriedade ou não falo. Então, a propedêutica, a investigação científica é a base, é o carro-chefe daquilo que a gente quer conversar, né? Ter o científico como uma base para explicar, né? Para aquilo que vai ser colocado, né? Não ter erros. Claro, sempre tem as exceções, mas, no geral, né, o científico chega mais perto de uma resposta mais lógica e coerente. Né? A normativa, então, são as regras, as leis, né? Eu vou usar aquilo que é de regra de leis para poder explicar se algo é verdadeiro ou falso. Né? Se eu chegar a uma verdade, tem que usar os caminhos, os meios. Né? Eu não posso botar meias verdades para dizer que algo é verdadeiro. Né? Ou algo é verdadeiro, ou algo é falso. Né? Então, a normativa, eu vou pegar umas regrinhas, mas que tipo de regras? Mas o que eu vou pegar? Né? Uma coisa que pode botar aqui é uma coerência. Tem coerência naquilo que eu vou falar? Né? Ah, mas onde é que fica a omissão? Não posso botar uma omissão aqui. Né? Ou é passado o fato verdadeiro, né? Ou é passado um fato falso. Né? Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Ah, ela é verdadeiro e virou falso. Não. É um ou outro. Né? Então, por isso a gente vai dar as regras, as leis, vai pesquisar, vai estudar e vai colocar, né, nos meios que a gente olhou, visualizou, entendeu, né, que algo é verdadeiro. Né? Se eu estou passando uma informação, né, do que eu estudei, do que eu me certifiquei, de um livro que eu li, de algo que eu pesquisei na internet, né, que eu quero falar, né, e quero colocar um pouco como está certo, porque eu pesquisei. Então, fui nas regrinhas e nas leis, que é pesquisar, que é me informar, que é saber do assunto e, né, trazer a verdade. Né? Doutrina da prova. Então, através de hipóteses, né, eu vou chegar no determinado fim. Né? Eu vou formular hipóteses. Pode ser isso, pode ser aquilo, é desse jeito ali, ou pode ser desse. Eu vou pegar todas as variáveis possíveis para chegar num determinado fim. Né? Através de uma hipótese com a outra, eu chego num determinado fim. Eu vou jogando, né, fatores que vão me levar a uma resposta coerente. Né? Então, das hipóteses que eu tenho, eu chego num determinado fim. Né? Então, é nesse sentido que tem a doutrina da prova. Né? Ou voltar à prova também pode ser colocado. Né? Através das hipóteses, eu vou provar se algo é verdadeiro, se algo é falso, se algo é daquele jeito que está sendo falado ou não. Né? Então, são hipóteses. Né? Muito feito em investigação policial, detetives, né? Eles usam as hipóteses. Pode ser que ali pode ter uma prova, pode ser que ali tem uma resposta, e vai pesquisando através das hipóteses. Né? Chega a um determinado fim, ou determinada resposta. Né? Depois temos geral ou temporal. Né? A minha fala, ou uma verdade, ou uma mentira, ou algo sendo colocado, independente do ambiente, do local, do meio, da circunstância, podemos estar na sala de aula, podemos estar na nossa casa, podemos estar na frente da escola, podemos estar na frente no shopping, a verdade vai ser a mesma, ela não muda com a circunstância. Né? Ela permanece a mesma, independente do ambiente, do local, do meio, né, será algo igual em todos os lugares. Eu não posso mudar. Né? Estou na escola, falo A. Eu estou em casa, falo B. Eu estou lá no shopping, falo C. No assunto, que a resposta sempre foi A. Não, se é A, tem que ser A em todos os ambientes que eu estiver. Né? Depois, nós temos o silogismo. Silogismo vai trazer preposições. Né? Preposições, né, são os fatos. Né? Através dos fatos eu chego no resultado final, uma resposta a algo que vai me dar condições de eu ter uma resposta. Eu pego os fatos, pode ter vários fatos, né?
Mas, para me chegar na minha resposta, eu tenho que ponderar esses fatos, né? No silogismo, ele vai ponderar, né? Então, preposições, mas preposições geram uma resposta. Então, de fatos, né, com outros fatos, a gente consegue chegar no determinado fim, que é a resposta, o resultado, né? Daquilo que a gente quer saber. Né? Então, todos esses percursos, né, tratam da lógica, né? A forma de passar, como passar, o instrumento que vamos usar, os meios que nós temos para poder garantir que nossa fala é lógica, é racional, né? Como fazer isso, né? De que jeito fazer, né? Então, só para fazer uma revisão aqui, o instrumento que a gente vai usar no instrumental é o pensamento. Na formal, é a forma que eu passo aquilo que eu penso. Na propedêutica, eu vou usar a investigação científica para passar aquilo que eu quero passar, para ser mais lógico e mais racional. Eu tenho uma base científica para explicar o que eu quero explicar. Normativa, então, são as regras e as leis. Se eu quero que algo seja verdadeiro, eu tenho que aplicar as regrinhas. Eu não posso fugir às regras, né? Se algo é verdadeiro, eu não posso trazer aspectos de entender que é falso, né? E nem algo que é falso, deixar uns aspectos ali que vai me dizer que é verdadeiro. Não, não pode, né? Ou é verdade ou é mentira, né? Mas no caso do conteúdo, do conhecimento, a gente quer passar a verdade, né? Então as regras e as leis que são empregadas é algo que me leva mais perto da verdade, né? Ninguém sabe tudo, ninguém conhece tudo. Nós estamos aqui para aprimorar, para conhecer e para aprender. Aprendemos todos os dias com tudo e com todos, né? Mas a normativa a gente vai usar as regras e as leis se a gente quer achar algo verdadeiro, né? Doutrina da prova, então eu vou pegar as hipóteses que tem, né? Todas as variáveis para que eu possa então chegar numa resposta, né? Então as hipóteses que eu tenho vai me dar um parâmetro para me decidir se algo é verdadeiro, se algo é falso, se algo está certo, não está certo, se o conhecimento é aquele ou não, né? Então eu tenho que estar sempre olhando, né? Para observar as hipóteses e fazer junção se algo, né, está correto, né? Ou também responder as questões, chegar no final do fim, uma resposta mais coerente, né? Geral ou temporal, né? Independente de onde a gente faça a nossa fala, tá? Tem que ser uma única. Se eu falei que um mais um é 2, né? Numa sala de aula, se eu estiver lá na frente da escola, eu tenho que falar de novo que um mais um é 2, eu não posso dizer que é 3, porque eu não falei, né? Que é 3. Eu não mostrei que é 3, eu mostrei, todo mundo sabe que é mais um é 2. É um exemplo bem simples para que a gente possa entender, né? Então, se eu falei A no local, no outro local que eu estiver, tem que falar o mesmo A sobre o assunto que foi falado, né? Não posso mudar, né? Eu tenho que seguir aquilo que diz a regra, né? Então, a geral, a temporal, independente do local, do meio, da circunstância, do que for, nada vai mudar a minha postura quanto à fala do que eu estou falando. Ou seja, daquilo que eu estou conversando. Se eu conversei sobre futebol, falei que um determinado país ele ganhou com 10 gols, né? Mesmo que eu estiver errado, eu tenho que manter minha fala. Tenho que mostrar que eu falei que foi, né? Porque não depende do local para eu dizer isso, né? Isso não muda, o local não vai mudar a minha fala, né? Mesmo que as pessoas venham e me digam, não, eu vi o jogo, né? Pode não estar muito lembrado, mas não foi 10 que ele tirou esse determinado país. Ele levou 5 gols, ele fez 5 gols, né? Ele levou para casa um saldo de 5 gols, né? Então, não pode ter mudanças, né? Mas se eu falei que são 10 gols, eu tenho que ir lá onde na outra conversa está falando a mesma coisa, falar que foi 10, né? Só se depois alguém lá na hora falar, né? E que viu que foi diferente, mas a minha postura é dizer, não, eu falei que foi 10, né? Mas agora alguém relembrou, né? Porque fazia tempo que o país tinha ganhado, né, o jogo, então houve-se uma mudança aqui, aí, uma mudança de conduta, né, de fala, né, com relação à conversa, né? Mas eu não mudei a postura de ter falado que era 10, né? Então, esses são os percursos, né, das principais características da lógica, né? Tem também a divisão, que eu já falei, mas eu vou repetir de novo, né, para deixar mais claro, mais simples. Teorética, preocupação com a metafísica, epistemologia e lógica. Metafísica, estudo de como acontece a coisa, como ocorre tal coisa, como ocorre tal fenômeno, né? E vai ficar passo a passo, né? Início, meio e fim. Epistemologia vai lá na essência do que está sendo falado,
né, para explicar pela essência, né, aquilo que está sendo transmitido, né? Então, epistemologia ou epistemológico é a mesma coisa, né? É a essência do que está sendo falado. Então, a nossa essência aqui nesse quadro é as principais características da lógica e também um pouquinho sobre a lógica e de onde ela veio, né? Não estou fugindo da parte que é a lógica. A gente falou sobre várias coisas que envolvem lógica, mas o principal, né, na epistemologia, aqui nesse contexto, vai ser a lógica, né? E as principais características da lógica, né? Então, a lógica a gente já sabe, né, que é uma forma de a gente entender melhor como as coisas acontecem, né? Se é lógico, racional, então tem uma forma para a gente compreender, né? Ah, mas as coisas que não são lógicas, por exemplo, vamos dar um exemplo para você entender. Existe vida no planeta? Eu não posso dizer que tenha e nem dizer que não tenha. Há um estudo. Quando provar de forma lógica e racional, vamos dizer que sim, tem. Mas quando não diz, né, eu não posso afirmar que sim ou que não. Eu posso dizer a única coisa que é, há um estudo sobre planetas, né? E para averiguar se há vida em outro planeta, né? E pode pensar, cada um tem a sua opinião, né? Se não é comprovado que sim ou que não, cada um pode pensar o que quiser. Há quem acredita, quem não acredita, né? E isso segue para outras formas de estudo, né? Por exemplo, folclore. Todo mundo sabe que o folclore não existe, as lendas que tem ali, mas tem pessoas que acreditam, né? Cada um. Tem pessoas, né, que só usam a parte histórica, né? Então, a parte histórica, né, preservou o folclore, né, e algo cultural também, né? Se eu pegar, vamos pegar um tema aqui de filosofia, a mitologia, né? No início da filosofia, a mitologia, ela explicava as coisas, não era nada lógico nem racional, mas dizia tal Deus criou tal coisa, tal Deus fez isso, tal Deus estava bravo, aconteceu aquilo, né? Até chegar aos primeiros filósofos, Platão, Aristóteles, Tales de Mileto, né, que são os precursores, né? Depois Pitágoras, que ajudou a estruturar. Então, esses filósofos deram um pontapé inicial para a filosofia, né? Só que o que eles usavam para explicar as coisas não era nada lógico nem racional. É simplesmente, né? Ele tinha uma forma para explicar, eles tinham curiosidade de saber o porquê das coisas, né? Até surgiu os filósofos, de uma forma mais racional e lógica, foram aprimorando o conhecimento, a forma de se pensar, de se explicar as coisas, né? Para que a gente pudesse entender, né? Ter uma lógica, uma coerência, né? Naquilo que ia ser explicado, tirar nossos questionamentos, né? Tirar, ou seja, tirar as dúvidas, né? Explicar, não deixar a gente com dúvidas, mas não, ir lá e sanar essas dúvidas, né? Então, se acontece algo, tem uma forma de explicar, né? A gente pode pegar a metafísica, que explica começo, meio e fim de algo que acontece, de um fenômeno, por exemplo, né? Ou pegar a epistemologia e na essência do que está sendo explicado, né? Então, tem várias formas de entender. Vai lá no começo, né? Não tinha essa percepção. Teve que aparecer filosofia para explicar de forma mais lógica e racional, né? Então, esse foi o nosso estudo, né, sobre lógica, as principais características da lógica, o percurso que tivemos, né, dentro da lógica, né, tudo que faz parte, né, das características da lógica e a divisão que Aristóteles fez, né, as três formas ali e o que envolve cada coisa dentro da lógica. E eu não posso deixar a razão de fora, porque se fala em lógica, se fala em razão, as duas sempre andam juntas, né? Então, tá aqui esse conteúdo, tá aqui, você pode escrever se você quiser, né? E essas são as características da lógica, né? E aqui a divisão por Aristóteles, né? Sobre a lógica, lá em 384 a 322 a.C., né? Então já havia uma preocupação em ter respostas mais lógicas e mais racional para aquilo que a gente tem de dúvidas, né? E assim, nós temos esse filósofo, importante filósofo, que se preocupou-se em tentar entender um pouquinho mais sobre a lógica, explicar, né, pela filosofia, a lógica e, consequentemente, ele tem usado também a razão, né? Porque as duas andam juntas, né? Se algo é lógico, também é racional. Deixo aqui esse conteúdo, agradeço a atenção de todos, desejo ótimos estudos, tá? Quem tiver alguma dúvida, pode me chamar no privado, né? Vou deixar meu telefone aqui, eu vou escrever aqui no quadro para vocês, né? Você pode estar me chamando no privado, no WhatsApp, para tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa,
né? Ou até mesmo passar um elogio, uma crítica, tirar dúvidas, né? Ou perguntar algo que você precise, tá bom? Vamos encerrando por aqui. E é isso.